Olá, pessoas de Morada. Como é que vocês estão? Para você que não me conhece, eu sou o pastor Oséias, pastor sênior da Igreja Batista em Morada de Camburi. E tenho uma honra de acolher você mesmo. Você que é membro antigo, você que é membro novo, você que acabou de chegar para a nossa família, você que é um neófito, alguém que está iniciando a sua caminhada com Jesus, você que costumeiramente participa das nossas celebrações, enfim, eu quero dar as boas-vindas a você e quero que você saiba que nós estamos gravando uma série de vídeos que tem como principal objetivo trazer clareza para que você nos conheça melhor, para que você conheça a nossa visão, conheça a nossa estrutura, conheça a nossa declaração de fé, a nossa declaração de propósitos, que você nos conheça tanto para que você se sinta à vontade, para que você se sinta seguro, para que realmente você entenda que Morada não quer ser apenas uma igreja para você frequentar. Morada quer ser uma família para você pertencer. Então, eu gostaria que você assistisse esses vídeos para que cada vez mais você pudesse minimamente nos conhecer, conhecer o tipo de igreja que somos, a expectativa que nós temos em relação a você, para que você saiba que nós somos uma igreja que quer o tempo todo se parecer com Jesus. Uma igreja que está disposta a ser dirigida pelos propósitos que Jesus deixou para a sua história. E para tanto, nesse vídeo introdutório, eu quero falar sobre alguns princípios basilares, elementares, que são princípios e pressupostos introdutórios para que a gente comece a se conhecer melhor. O primeiro princípio que Morada defende é que para nós não há uma relação entre o tamanho e a força de uma igreja. Veja bem, para nós da Igreja Batista Morada, a força da nossa igreja não está no tamanho da sua estrutura física, do tamanho do seu auditório, do seu templo, no tamanho do seu orçamento financeiro. A nossa força diz respeito ao cumprimento dos propósitos que Jesus deixou para a nossa igreja. Porque nós não queremos ser uma igreja que acha que a sua força, que a sua beleza, que a sua pujança tem a ver com o seu poder estrutural. Pelo contrário, nós queremos ter a certeza que por mais que valorizemos a estrutura física, por mais que entendamos e concebamos a ideia que há valor na estrutura física, que toda e qualquer estrutura física tem sim o seu lugar, o seu significado, a sua relevância, mas para nós o que mais importa é cumprirmos a vontade de Jesus, é sermos dirigidos pelos propósitos de Jesus. E mesmo que a nossa estrutura seja precária, e mesmo que até queiramos que um dia a nossa estrutura física seja melhor, mas a nossa força não tem a ver com a nossa estrutura, com o tamanho dela, mas tem a ver com o cumprimento, com o quanto nós estamos nos esforçando para que nós sejamos uma igreja parecida com o projeto que Jesus deixou e com os propósitos que Jesus deixou para que a nossa igreja fosse guiada de acordo com a sua vontade. O segundo princípio que eu quero deixar para você nos conhecer melhor, é que para nós, Deus ele faz a sua igreja crescer de diversas maneiras. Nós acreditamos que o desejo de Deus é que a sua igreja cresça, porque quanto mais a igreja cresce, mais o reino de Deus se expande nessa terra. Então, Deus faz a sua igreja crescer de diversas maneiras. Por isso que cada igreja vai utilizar métodos que muitas vezes são diferentes, estratégias que muitas vezes são diferentes. Por quê? Porque a própria graça de Deus é multiforme. A Bíblia vai dizer que a graça de Deus tem várias cores. E Deus ele ama a diversidade. É por isso que Deus ele faz coisas diferentes em cada igreja local. E não é diferente com Morada. Deus ele tem um jeito especial. Deus ele tem um método, uma forma. Para cada igreja local, Deus dá à liderança dessa igreja uma visão clara de como esta igreja pode se desenvolver, de como esta igreja pode se expandir, de como essa igreja pode alargar as suas fronteiras. E nós acreditamos nisso, que para cada igreja Deus tem um projeto, um plano. Os propósitos eles não mudam, mas Deus ele faz as suas igrejas crescerem de diversas maneiras.
A terceira coisa que eu quero te falar, que é um terceiro pressuposto que nós abraçamos, que nós acreditamos, que é um princípio muito importante para que a nossa igreja viva de acordo com a vontade de Deus, é que nós nunca criticamos o que Deus está abençoando. Nós entendemos que nós não devemos criticar nenhuma igreja, nós não devemos competir com nenhuma igreja, nós não devemos ter inveja daquilo que Deus está fazendo nas outras igrejas. Pelo contrário, nós nunca criticamos o que Deus está abençoando. A nossa igreja não tem nenhum interesse de discriminar uma outra igreja, uma outra denominação. A nossa igreja não tem interesse de competir com nenhuma igreja ou com nenhuma denominação religiosa, porque nós somos parceiros daquilo que Deus está fazendo no mundo. E pelo contrário, nós temos o prazer e nos alegramos quando percebemos o que Deus está fazendo e a forma como Deus está prosperando outras igrejas e outras denominações. O quarto princípio e o penúltimo princípio que eu quero compartilhar com você é que Deus, ele construiu vários tipos de igrejas para alcançar vários tipos de pessoas. Eu quero que você acredite que isso é um pressuposto para nós. Para cada tipo de pessoa, Deus tem um tipo de igreja. Porque a gente sabe que as pessoas, elas são diferentes. As pessoas, elas têm o seu DNA próprio. As pessoas, elas são marcadas por suas singularidades, por essa diversidade que prova que nós não somos iguais a ninguém. E Deus, ele cria vários tipos de igreja para alcançar todos os tipos de pessoas. E nós queremos ser uma igreja que, mesmo que seja diferente de outras, ou mesmo que sejamos uma igreja até parecida com outras igrejas, mas nós acreditamos que através do nosso jeito de ser morada, o nosso jeito de fazer morada, vai permitir que nós alcancemos talvez pessoas que outras igrejas não alcançarão. E nós precisamos ter consciência disso, que Deus tem um projeto claro para morada, para que morada alcance pessoas, porque mais importante que qualquer coisa são as pessoas que precisam de Deus, e por isso Deus nos dará uma visão clara, Deus nos dará um jeito especial de ser, para que através desse jeito especial de ser de morada, Deus alcance as pessoas que Ele vai alcançar através da nossa igreja. E o último princípio que eu quero deixar para você é que nós entendemos que métodos podem mudar, mas a palavra de Deus, ela é inalterável. Nós somos muito fiéis à palavra. Nós somos fidedignos à palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser alterada. A palavra de Deus não pode ser modificada, mas métodos podem mudar. Então, para nós da Igreja Batista Morada, não importa se durante os anos ou durante a nossa trajetória, nós repensamos sobre o nosso jeito de operacionalizar a nossa igreja ou os métodos que nós utilizamos para que a igreja cumpra os propósitos que Jesus deixou para ela, porque métodos podem mudar, mas nós não mudamos a mensagem. Somos muito fiéis à palavra de Deus, somos uma igreja bíblica, somos uma igreja que crê que a palavra de Deus, ela é a verdade de Deus, que pode transformar, que pode gerar arrependimento. Então, nós não nos preocupamos em alterar métodos, mas nós permanecemos fiéis à palavra. Nunca espere que morada mude a mensagem. Nós sempre seremos aqueles que vão propagar, aqueles que fielmente vão transmitir a palavra, mas com certeza estaremos dispostos a repensarmos constantemente sobre os nossos métodos para que, através de métodos saudáveis, estejamos compartilhando a palavra de Deus. Enfim, esses são alguns pressupostos introdutórios e nos próximos vídeos vamos continuar falando sobre a nossa igreja para que você nos conheça melhor, para que você se sinta bem, à vontade e seguro em nosso meio, porque nós não queremos ser tão somente uma igreja para você frequentar, queremos ser uma família para você pertencer. Um abraço, Deus te abençoe, fique na paz. Tchau, tchau.